Olá, senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa. O objetivo desse vídeo é exclusivamente para você que vai fazer o concurso, está na sua tela aí, da Prefeitura de Santos. Deixa eu trazer já aqui as informações para vocês. Aqui tem o edital de abertura. A Secretaria Municipal de Gestão do município de Santos, através do Departamento de Gestão de Pessoas, Ambiente e Trabalho, torna público que realizará sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, essa é a banca examinadora. Concurso público para provimento dos cargos, está aí os seguintes cargos: agente de portaria, inspetor de alunos, técnico de contabilidade, secretário de unidade escolar e atendente de ouvidoria fiscal de posturas municipais. São os cargos que estarão disponíveis para esse concurso, e eu vou trazer aqui para vocês o edital. Não só o edital desses cargos, da parte de língua portuguesa, mas também nós vamos fazer uma análise aqui desse concurso da Prefeitura de Santos. Na verdade são todos esses cargos aqui. Bom, primeiro é o seguinte: para todos os cargos nós teremos aí 10 questões de língua portuguesa. Está aí dividido o ensino fundamental completo para determinados cargos e o ensino médio. O edital, gente, de português, ele é basicamente o mesmo, não muda muita coisa não. Então a língua portuguesa, as regras de língua portuguesa, elas são iguais todo o território nacional para qualquer concurso, obviamente, vocês sabem disso. Então nos casos de ensino fundamental completo e médio, o que a gente tem aqui é uma diferença mínima de um assunto ou outro, e eu vou trazer aqui questões para vocês também, questões dessa banca, a banca dessa banca chamada IBAM, para você ter uma noção de como funciona a prática que eles colocam nas questões, ou seja, palavra-chave, o estilo de questão, o que eles perguntam mais, são os principais assuntos que eu quero trazer para vocês aqui. E você adquirindo aqui o nosso curso, você vai ter acesso a não só esse material aqui, mas vai ter acesso a outros materiais também, as aulas gravadas em vídeo para vocês aqui, desta forma, da mesma maneira que vocês estão vendo aqui. Então vamos para frente aqui, Então você está aqui, Prefeitura de Santos, a banca, o logotipo da banca é esse aqui, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e a gente vai pegar aqui um concurso do Estado do Paraná. Peguei uma questão da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu de 2018, agente comunitário de saúde, nível fundamental, igual ao que nós temos aqui no nível fundamental também. É o mesmo assunto, o mesmo edital. Olha só a questão. Eu já trouxe aqui a resposta, evidentemente, porque não se trata aqui de um curso de testes, mas um simulado, Não é um simulado, mas sim uma forma de mostrar para vocês como funciona a banca examinadora, o que eles perguntam, uma forma de perguntar. Primeiro passo aqui, eles começam, isso é trivial em todas as provas dessa banca. Aliás, gente, não é só dessa banca não, a grande maioria das bancas examinadoras faz isso aqui. Eles começam com um texto, te dão lá 2 ou 3 textos curtos, não tão longos, e vão fazer uma pergunta de interpretação para vocês, como nesse caso aqui. Por suas características, o texto lido denomina-se uma notícia. Se você lê o texto, evidentemente o texto continua, a gente trouxe aqui, eu coloquei aqui reticências, aqui para vocês, tá? Porque o texto continua aqui, e não há necessidade de mostrar isso aqui para vocês, é só para vocês terem uma ideia aqui. A leitura básica do texto vai fazer com que você responda uma questão como esta. O que eu tenho percebido nessa banca é que as questões de interpretação textual são questões simples, com palavrinha-chave, enunciado, mostrando que isso está no texto. Uma simples leitura você vai conseguir identificar isso sem nenhum problema, tá bom? Vamos para frente aqui, Então nós temos aqui no ensino fundamental completo, nós temos uma questão de interpretação do texto, tá? Então essa questão que eu mostrei para vocês, ela está no edital de vocês aqui, interpretação de texto. Tanto para ensino fundamental como os cargos de ensino médio também, beleza? Bom, uma outra questão do mesmo concurso lá, está no mesmo concurso, eu peguei aqui o mesmo e fui buscando algumas questões. O examinador destaca um trecho, isso é comum nessa banca também, Em relação ao início da frase, o trecho sublinhado indica sentido. Vejam, é uma questão também de interpretação, Não necessariamente nessa mesma ordem, Só um detalhezinho para ficar claro aqui, esse número que está aqui, esse L1216 é linha, tá, gente? É a linha do texto, mas olha, não precisaria nem voltar ao texto. Aqui mesmo você já consegue identificar. Percebam que uma simples interpretação aqui desta frase
você consegue identificar. Olha lá, ó, que é uma questão de consequência. Dá uma olhadinha só. Autoridades da Flórida pediram que 6,3 milhões de pessoas deixassem suas casas, criando engarrafamentos em estradas e superlotação em abrigos. Por que é uma consequência? Essa frase que está destacada, na verdade é oração, né? Criando engarrafamentos em estradas, é a consequência daquilo que as autoridades pediram para essas pessoas aí. Ou seja, o fato de essas autoridades terem pedido isso, né? Pedido para que deixassem suas casas, trouxe essa consequência aqui, né? Consequência de engarrafamentos de estradas e a superlotação de abrigos. Dá para perceber que é uma questão bem simples, né? Não tem como você errar. Você pode, inclusive, por eliminação, né? Aqui, ó, você pode ir eliminando, ó. Você vai eliminando uma opção. Aliás, é a técnica que a gente usa também, né? E não se esqueçam do seguinte detalhe. Adquirindo aqui o nosso curso para esses concursos aqui, especificamente para esses cargos, a matéria é igual. Você vai ter acesso aqui aos vídeos dessa forma, com questão, com enunciado, com conteúdo, né? E também o material PDF, né? Você vai ter aí um material vasto para poder se preparar para esse concurso aí, que cá para nós, gente, essas matérias de língua portuguesa que são questionadas aqui, elas são bem simples, vocês vão conseguir resolver numa boa. O que eu quero realmente mostrar nesse vídeo é a característica da banca examinadora para te direcionar, para você não ficar perdendo tempo com estudos que não caem na prova. Então, uma questão de interpretação. Aqui, ó, outra. Uma palavra em linguagem figurada está presente. Ó, linguagem figurada. Nós temos a linguagem denotativa, que é a linguagem original, e temos a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Na imensa maioria dos casos, as bancas examinadoras, quando questionam essa parte de interpretação, ó, tá vendo? Que é uma parte interpretativa, né? Eles perguntam uma linguagem figurada, que é a chamada linguagem conotativa. E aqui você percebe no texto, na letra D, aqui, ó, que essa palavrinha aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ó, é a primeira vez que o olho de uma tempestade de categoria 5 atinge a Terra em Cuba. É evidente que essa palavra olho foi emprestada de uma linguagem original. Então o olho, a tempestade não tem olho, né? Na verdade é uma forma metafórica de se referir ao centro dessa tempestade. Então provavelmente você já deve ter ouvido falar o olho do furacão. Então aí você identifica bem fácil realmente uma questão de linguagem figurada, que é bem simples numa prova. Temos aí uma questão de interpretação textual também. Próxima questão. Aqui o examinador está perguntando sobre acentuação. Outra coisa que eu reparei muito nessa banca, eles gostam de perguntar muita coisa sobre acentuação. Então aqui, gente, ó, a acentuação gráfica, e eles fazem aqui a pergunta deles, olha só, eles pegam uma palavra que a gente chama de palavra guia, que é essa daqui, ó, tá vendo? Então essa palavra aqui, ela é a guia ou a base da questão, tá? É a partir dela que nós vamos ver qual, melhor dizendo, né, palavra é acentuada pela mesma razão. Então eles perguntam aqui, ó, a regra, né, a regra. Não simplesmente não simplesmente se a palavra é acentuada ou não. É claro que se você olhar as palavras aqui, você vai identificar que todas, né, têm uma acentuação, ó, tá vendo? Você sabe que essas palavras são acentuadas porque você as conhece, você já leu essas palavras. Mas o ideal numa questão como essa daqui, aliás, para você que vai prestar essa prova aqui, o ideal é você saber a regra. Então nós temos lá no nosso material, material em PDF, nas aulas também, todas as regras de acentuação da língua portuguesa eu coloquei nesse material para vocês também, quando vocês tiverem acesso aqui ao nosso curso. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui, é uma questão de acentuação gráfica, e eu trouxe aqui a resposta de cada uma delas. A palavra meteorológico é uma proparoxítona. O que é uma proparoxítona? É uma classificação diz respeito à sílaba tônica, né? A sílaba tônica é a sílaba forte, aquela que você pronuncia com mais intensidade quando você pronuncia a palavra. A antepenúltima sílaba tônica, ou seja, mais forte, significa que nós estamos diante de uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas, segundo a norma culta da língua portuguesa, são acentuadas. E também aqui eu trouxe a regra. Por exemplo, a palavra ímpar é uma palavra paroxítona, porque a penúltima sílaba é tônica e ela é terminada em L.
Toda paroxítona terminada em L é acentuada. A palavra órgão também é uma paroxítona terminada em ão. E só a título de conhecimento para vocês aqui, ó. Esse sinalzinho gráfico que você vê aqui, ó, ele tem este nome aqui, ó, til. É dessa forma que é grafado. Ele é um sinal gráfico, um sinal anasalado, né? Tem um som nasal. Ele não é um acento, hein? As palavras que têm o til colocadas na construção da palavra não significa acento. Ele é um som anasalado, é um sinal gráfico que traz um som anasalado. O acento é o acento agudo, que está aqui, ó. Né? Não existe na língua portuguesa palavras com mais de um acento. Então nós temos a palavra órgão, uma paroxítona, terminada em ão, ela é acentuada por essa razão. E esse sinal gráfico til, ele não é acento. Tá? Então o acento é o acento agudo. Flórida, para o paroxítona, né? Antepenúltima sílaba forte, tônica. Então nós temos aí a mesma situação de meteorológico, cabe também para a regra de Flórida. E também, né, aqui no caso também, a palavra, a sílaba bem, que é a mais forte, ela é uma oxítona terminada em em. Toda oxítona terminada em é acentuada. Tivemos aqui então, voltando aqui, ó, uma questão de acentuação gráfica. Então fica ligado aí que os caras gostam de perguntar acentuação gráfica, tá? Então vai vendo comigo, ó. Interpretação, questões de interpretação, figuras de linguagem, que eles vão perguntar com certeza na prova, e acentuação. Então por enquanto vamos seguir essa regrinha aqui. Uma palavra que não possui forma no plural. Isso aqui, gente, é uma questão que envolve esse assunto aqui, ó. Classes de palavras, concordância nominal. São as flexões nominais. As flexões, o que são flexões? Mudança. Quando você tem uma palavra construída de uma forma que ela pode ser alterada. Essa flexão significa dizer o seguinte: essa palavra ela pode ser masculina, ela pode ser feminina, ela pode ser plural, ela pode ter, né, plural, ela pode ter singular. Então significa flexionar a palavra, mudar sua estrutura. Classes gramaticais, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, etc. E tem a ver com a parte de concordância aqui, ó. Vamos lá. Então a palavra durante, sofrida, norte e costas. Eu trouxe aqui a resolução para vocês bonitinha aqui, ó, para você ter acesso, ó. A palavra durante, ela é considerada pela gramática, pela norma padrão, como uma palavra invariável, o advérbio. O advérbio é uma palavra que serve para modificar a interpretação do texto ou do trecho, ou daquela frase. E ele é uma palavra acessória, eu posso retirar da frase. É invariável, ou seja, ela é desprovida, essa palavra, de masculino, de feminino, de singular e de plural. Ou seja, ela não tem gênero e nem número. Então não é correto em absoluto você dizer que um advérbio ele é masculino, é feminino, é plural ou singular, porque isso não existe nas palavras invariáveis. Só a título de conhecimento para vocês aqui, ó. As palavras invariáveis que não têm gênero e número, ou seja, que não tem masculino, feminino, nem plural, nem singular, são os advérbios, todos eles, as preposições, as conjunções e as interjeições. Essas 4 classificações de palavras que fazem parte de classes de gramática, ou classe gramatical, aqui, ó, tá vendo? Ó? Classes gramaticais é a famosa análise morfológica. Essas 4, vou repetir, ó. Advérbios, que é a resposta da questão, né? Preposições, conjunções e interjeições são invariáveis. Agora olha o resto. Sofrida é um adjetivo, é uma palavra variável. Variável pode mudar. Ela tem masculino, ela tem feminino, ela tem singular, ela tem plural. Então eu posso escrever sofrido, sofridos, sofrido ou sofridas, assim como norte também, que é um substantivo, palavra variável. Os nortes, também eu posso colocar no plural. Costa também, eu posso colocar costas, né? Claro que o sentido vai mudar, mas isso não tem nada a ver com a questão, ele está perguntando só da forma no plural. Então o advérbio, você conhecendo aqui, isso daqui, ó, classes gramaticais, isso você tem lá no nosso, você vai ter acesso ao nosso material, não só no vídeo, repito aqui para vocês, para ficar bem informado, não só nas aulas, nas videoaulas, como também no material em PDF. Então você vai ter aí um aparato, aí, questões de provas também para você se preparar muito bem para esse concurso aí. Vamos para frente. Questão da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu. O cargo é técnico em enfermagem, a prova 2017, ensino médio. Eles perguntaram isso aqui, ó. A palavra destacada é classificada gramaticalmente como... Deixa eu mostrar para vocês, nós estamos aqui, ó,
Então, essa é uma questão de ensino médio. Você viu? Parecido com a questão do ensino fundamental. Não muda muita coisa, né? É uma questão de ensino médio. Essa matéria que está destacada para vocês aí, ó, classes gramaticais, é o assunto dessa questão aqui. Tá? Vamos voltar? Bom, o que acontece aqui? Ó? Muita gente confunde, né? Fala, olha, palavra terminada em R, pode ser que seja um verbo, apesar de que não tem nas opções aqui, né? O verbo, né? Tem aqui adjetivo, advérbio, conjunção e substantivo. Não tem a palavra verbo. Aqui o examinador foi bonzinho, né? Se o examinador é mais sacana, ele coloca uma alternativa aqui mostrando o verbo. E muita gente vai imaginar que é verbo, porque é terminado em R. E a regra não é assim. Toda palavra terminada em R vai ser verbo. Não é isso, não. É claro que o poder pode ser verbo. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, né? A gente pode conjugar essa palavra. Só que aí nós vamos ter que observar o seguinte, e você vai ter acesso a isso que eu vou dizer aqui para você. Eu vou mostrar o que aconteceu aqui. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Essa palavrinha aqui é um pronome, tá? A palavra que está antes, ó, vou marcar aqui para vocês, ó. O pronome demonstrativo. Essa palavra, ela é conhecida na gramática como um determinante. Nome bonitinho que deram para ela aqui, né? Ó, determinante. Bom, o que faz o determinante? Ele transforma a palavra que estiver depois dele em um substantivo. Então, mesmo que essa palavra não seja originalmente um substantivo, quando ele recebe esse determinante, e esse determinante, um deles é o pronome demonstrativo, ele vai transformar essa palavra pós-posta em um substantivo. Então, os determinantes que nós temos, os mais comuns, são os artigos. Quando você coloca um artigo anteposto, não importa se o artigo é masculino, se ele é feminino, se ele é plural, se ele é singular. Ele vai transformar a palavra pós-posta em um substantivo. Vou te dar um exemplo que não está na frase aí. Você pega a palavra andar. Essa palavra andar é um verbo. Essa palavra sozinha é um verbo. Quer ver? Eu vou trazer aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então você pega essa palavra e escreve aqui, ó, andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, né? Vós andais, eles andam. Agora, se dentro de um contexto, sempre nós vamos avaliar um contexto, e olha só a frase aqui, ó. Ela traz um contexto, tá vendo? Ela não tem a palavra poder aí solta no meio da folha, ela está dentro de um contexto. Então, dentro do contexto, por exemplo, se eu disser assim, ó, o andar, ficou junto aí, deixa eu tirar aqui, ó. O andar está em reformas. Ou está em reforma, por exemplo, ó. O andar está em reforma. Quando eu fiz isso, eu coloquei um determinante. Ao colocar um determinante, ele transformou essa palavra pós-posta em um substantivo. Tá? Você vai ver isso lá no nosso material quando você adquirir o nosso curso aqui. Não só nas aulas, repito, hein? Não só nas aulas, mas também no material escrito. Aí você vai ter o material em PDF disponível também. E aí eu trago toda a regra, toda a situação, como é que você faz para encontrar um substantivo numa frase, para responder uma questão como essa, que você vai levar 10 segundos, 15 segundos no máximo, tenho certeza absoluta. Vamos para frente, então temos uma questão de classes gramaticais aí, né? Bola para frente, aqui ó, de novo plural, mesmo concurso lá, tá? Do ensino médio. Então, flexão, ele pergunta, a terminação em ão faz plural em ãos na seguinte palavra do texto. Aí eu trouxe aqui para vocês, claro que não dá para a gente saber quais palavras eles vão questionar, mas dá para você identificar que é uma questão que envolve concordância, envolve flexão, né? Então tá aqui, ó. Temos aqui a resposta correta. Aqui, vou botar o cursor aqui em cima, ó. Então, implementação, quando você transforma, flexiona essa palavra para o plural, ela vira implementações. Olha o destaque aí no finalzinho aí. Constituição, constituições. Cidadão, muita gente erra essa palavra cidadão. Por isso que a banca pergunta, né? Não existe cidadões, né? Eu sei que muita gente fala dessa forma, mas está errado. Assim como não existe gestões, né? São gestões. Então, que está em verdinho aí, resposta correta, essa palavra faz plural dessa forma que você está vendo aí. Essa matéria tem a ver com flexão, flexão nominal. Isso tem que estar na gramática também. Vamos para frente. O trecho sublinhado da mesma prova lá, tá? Ó, tá aqui a resposta, vou deixar aqui em cima o cursor, ó. Está entre vírgulas por separar, por expressar uma ideia. Questão interessante aqui, ó. Deixa eu trazer qual o assunto. Ela envolve a interpretação da frase, mas ela tem a ver com classes de palavras também. Eu vou mostrar para você por quê. Olha o que acontece aqui, ó.
A oração que está destacada em negrito, ela apresenta uma palavra que. Aqui, ó. Tá vendo? Essa palavrinha aqui, ó. Essa palavra que, ela tem uma função. Ela é chamada de pronome. Aliás, deixa eu pegar aqui um outro. Aqui, ó. Pronto. Essa palavra aqui, ó, ela é chamada de pronome relativo. Ok? O que faz um pronome relativo? Ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Está aí em vermelhinho para você. Se essa oração vier isolada por vírgulas, parênteses ou travessões, ela vai ser explicativa. E se ela for explicativa, ela vai generalizar esse substantivo anteposto, que no caso é a palavra conselho. Se ela aparecer isolada entre vírgulas, parênteses ou travessões, então ela vai ser explicativa e vai ter esse sentido genérico. Se ela for aparecer na frase sem essas vírgulas ou sem os travessões ou seus parênteses, ela passa a se chamar uma oração subordinada adjetiva restritiva. Percebe a diferença? Ó, restringe a informação. A explicativa ela aumenta a interpretação da frase, ela generaliza, e a restritiva, como o próprio nome diz, restringe. Vamos voltar aqui, então, a pergunta. Ó. O trecho sublinhado está entre vírgulas por expressar uma ideia de explicação. Então isso faz parte lá das classes de palavras, que é esse assunto aqui, ó, classe de palavras, lá dentro pronome, tá? Pronome. Então presta atenção. Ó, os caras gostam, né? A banca examinadora aqui, ó, gosta de perguntar pronome. E o pronome relativo tem que ser estudado. Temos os vídeos aí nas aulas sobre esse assunto completo, não é pela metade. Não são dicas, são regras, né? Dica não cai em prova, o que cai é regra. Tem que saber a regra, não tem macete, não tem dica, não tem bizu, essas coisas todas. Comigo não existe isso. Eu mostro realmente a regra, que é para você se preparar para qualquer tipo de concurso. Lá no nosso material tem esse assunto de pronome relativo completo. Todos os pronomes, o sentido, o significado, as frases, para você se preparar, tá bom? Estado do Sergipe, Prefeitura Municipal de Japaratuba, agente de arrecadação 2014. Uma prova um pouquinho mais lá atrás, né? Não tão recente, mas eu trouxe de propósito, tá? Para quê? Para mostrar para vocês que o estilo da banca é esse há muito tempo. Então você tem uma questão aí de 2018, que eu mostrei para vocês. 2017 eu peguei uma mais antiga, 2014, de propósito mesmo, para mostrar o seguinte, ó. De novo, olha lá o que ele está perguntando, ó. Nesse trecho a palavra gosto é classificada gramaticalmente como, olha o artigo antes dela, Léo, o gosto. Aí muita gente, aqui o examinador já colocou a palavra verbo, né? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você, ó. Essa palavra gosto aqui, ó, você viu, ó, ele já colocou como verbo. Quantas pessoas você acha que na hora lá da prova não identificou essa palavra como um verbo? Né? A maioria faz isso, né? Quem não tem o conhecimento, não está treinado, né? Vai fazer dessa forma aí. Essa palavra gosto na frase, ela está exercendo a função de substantivo. Olha o artigo anteposto, ó. Ações que proporcionam o gosto pela leitura. Se fosse uma frase assim, ó, eu gosto de leitura, aí é verbo que tem a conjugação. O eu, né? O eu está conjugando, seria o sujeito aí. Nesse caso, recebeu um determinante anteposto. Então, olha só, nós estamos aqui em classes de palavras. Vou voltar aqui, ó, questão de 2014, parecida com aquela outra questão mais recente. Então, é o estilo da banca mesmo. Vamos estudar substantivo lá no nosso material, você vai ter acesso. Próxima questão. A expressão informal não tem para onde correr é na mesma prova lá, tá? Está associada à ideia de ausência de alternativa. Aí é uma questão, gente, ó, de interpretação. Tá? É claro que essa questão não vai cair de novo, mas apenas para você identificar como que a banca pergunta. Ó. Ele vai te dar um texto e pelo contexto você chega à conclusão de que realmente é uma alternativa, uma ausência, né, de alternativa. Olha só a frase. Ó. Nós acreditamos que hoje, para que o aluno consiga galgar um espaço, precisa muito da leitura. Não tem para onde correr, uma expressão popular, né? Não tem para onde correr aí. E essa é uma ausência de alternativa, ou seja, não tem alternativa, ele não tem o que fazer, vai ter que se dedicar aí à leitura. Então, tá uma questão de interpretação textual. Próxima aqui, ó, na mesma prova, hein? O trecho sublinhado na frase citada expressa o sentido.
Sentido tem a ver com interpretação, aqui ó. Mas eu vou mostrar para você também que tem a ver com a parte de classes gramaticais, né? Aqui embaixo, ó, classes de palavras, tá? Esse para que você vê no início, ele é uma preposição. Quando esse para aparece numa frase, né, dentro de um contexto, ele pode ser um verbo, por exemplo, ele não para de falar, e de acordo com a nova ortografia, esse para como verbo ele perdeu o acento agudo, como existia antigamente, antes de 2009, né? A partir da reforma ortográfica, esse verbo para, quando conjugado dessa forma, ele não tem mais esse acento, ele fica parecido com uma preposição. Você vai perceber a diferença na medida da leitura, né, da frase. Ó. Nós acreditamos que hoje, para que o aluno consiga galgar. Vejam que a gente tem uma combinação do para dentro da frase com o verbo terminado em R. O verbo terminado em R está aqui, ó, tá vendo? Ó? Que a gramática chama de infinitivo. Tá? Esse é o nome que deram para ele. Ó. Infinitivo. Um verbo terminado em R significa que ele está no infinitivo. Quando eu tenho essa combinação dentro de um contexto, a preposição para somada a esse verbo no infinitivo, a gente tem uma finalidade, uma situação de finalidade. Se a frase fosse assim, ó, fomos para casa, aí esse para tem um sentido de destino, né? De lugar. Já nesse caso, com essa combinação, preposição para, mais um verbo no infinitivo, isso indica que nós temos uma finalidade. Pela interpretação, você consegue identificar isso sem problema nenhum. Então, questão de interpretação aí de texto, tá? Aqui, ó, considere apenas esse trecho. Para que o aluno consiga galgar um espaço, precisa muito da leitura. De acordo com uma norma padrão, se o verbo consiga for substituído por conseguisse, o verbo precisa deverá ser alterado por precisaria. Nós estamos aqui, ó, classes de palavras, aí dentro tem verbos. Isso aqui, gente, tem a ver, você vai estudar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que você estuda aqui, ó. Você vai estudar o chamado tempos, né? E modos do verbo. Tá? O verbo tem um negócio chamado tempos e modos. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito, e a forma que ele é colocada na conjugação dentro do texto. E aqui o que acontece? Essa terminação aqui em ia, ela indica que nós estamos aqui num futuro. É o chamado futuro do pretérito. Né? Ó, o nome dele é futuro do pretérito. Isso tem a ver com o modo subjuntivo. Subjuntivo significa hipótese. Tá? Essa é a interpretação. Ó. Então os verbos no futuro do pretérito, que são o chamado futuro do subjuntivo, que indica uma hipótese, eles são escritos, são grafados dessa forma. Ele ou ela precisaria, eu precisaria. Eu posso conjugar dessa forma aí. Essa parte de futuro do pretérito, do subjuntivo, é muito questionada nas provas. Eu percebi que eles colocam muito isso. Então, tempos e modos que você vai estudar. Tá? E a gente tem isso lá no material também. Beleza? Vamos para frente. Olha lá. Então, ó, classe de palavras, né? Verbos. Aqui, ó, a combinação de dois verbos, de novo, uma relação de verbos aí, pode produzir a ideia de uma ação que perdura ao longo do tempo. Isso é uma questão que envolve, ó, a interpretação dos verbos. É outra coisa que eles gostam de perguntar bastante, tá? Então, uma ação que perdura com o tempo. Vamos reparar o seguinte aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó, estará distribuindo. Quando a gente tem um verbo no gerúndio, aqui, ó, ela indica realmente uma ação arrastada, uma ação que se perdura com o tempo. Então, por exemplo, estou estudando. Isso indica que vai demorar um pouquinho. É claro que a gramática ela não é uma ciência exata. Então, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer. Essa ação que se perdura no tempo, ao longo do tempo, não dá para a gente saber se ela dura 10 minutos, 20, 30, 1 hora, 3 dias, isso não importa. É mais por uma questão de interpretação mesmo. Olha a outra frase B. Ó. O projeto tem gerado grandes avanços. Ó. Tem gerado, constantemente gerado. Essa combinação aqui, então, ó, ela indica que isso está se perdurando. E aqui também, olha, costuma. A leitura costuma socializar. Então, algo que vai se perdurando com o tempo. Já nesse caso, nós temos o verbo. Ó, o projeto foi implementado. Esse foi está conjugado, está no pretérito, né? Está no pretérito perfeito. O pretérito perfeito do verbo, ele indica, ó, perfeito.
Por que é chamado de perfeito? Porque é uma ação que começou no passado e terminou lá no passado. Olha a pergunta, ó. Ação que perdura ao longo do tempo. O pretérito perfeito, ele é exatamente ao contrário. Ele não perdura ao longo do tempo. Ele é uma ação instantânea, rápida, aconteceu de forma instantânea, começou no passado, terminou no passado. Então, ó, questão de interpretação de verbo. Temos também lá no material nosso. Então, interpretação envolvendo classes gramaticais que tem a ver com o verbo. Tá? Aqui, ó. De acordo com a norma padrão, pode-se reescrever o trecho sublinhado com o uso de um pronome sem alteração de sentido. Ó. Declara estudante. Aqui nós estamos numa questão de classes gramaticais também, né? E que envolve especificamente, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o cursor, ó, o ela, que é o pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais retos, sabe que função sintática eles exercem? Eles podem, ou melhor dizer, né? Eles podem exercer a função de sujeito. Lá na frase guia, na frase base que a banca nos dá, ele coloca declara estudante. Então a estudante aqui, gente, ó, esse termo aqui, ó, estudante, ela conjugou o verbo declarar, né? Então essa expressão aqui, ela está exercendo a função de sujeito. Sujeito é o elemento que conjuga um verbo. E na frase B, é exatamente isso que vai acontecer. A palavra ela, que é um pronome pessoal do caso reto, está substituindo a estudante, né? Tanto é que ela concorda com o estudante em número e em gênero, terceira pessoa do singular. Então quem declara é ela. Então nós temos aí uma questão envolvendo classes gramaticais, que são os pronomes pessoais do caso reto. Também vamos estudar isso aí. Uma palavra no texto acentuada por ser proparoxítona. De novo, hein, gente? Ó, uma questão de outro concurso lá atrás, 2014. E eles estão perguntando sobre proparoxítona de novo. Bom, questão de acentuação gráfica, né, gente? Então aqui, ó. Irá. Irá é uma oxítona terminada em A. Nós é um monossílabo, mas é uma oxítona terminada em O, seguida de S. Então é um monossílabo que tem essa característica de oxítona. E o mínimo aí que é uma proparoxítona também de novo, que caiu lá na outra prova, aparece aí de novo. Então, gente, ó, seguinte, hein? Acentuação gráfica, hein? Tem que estudar. Vamos lá para o nosso próximo. É isso aí, rapaziada. O nosso próximo slide aqui é para desejar para vocês bons estudos. Até uma próxima oportunidade. Você que quer adquirir esse material, não só esse material específico aqui, porque esse aqui é disponível para vocês aqui no YouTube, mas um material muito parecido com esse, as aulas, os assuntos, os conceitos, regras, questões, mais o material em PDF, mais o curso completo aí para você prestar qualquer um desses cargos que você viu aí da Prefeitura de Santos. Então eu vou deixar um link aqui embaixo, né? Você vai clicar nesse link para você poder adquirir esse curso completo. Repito para você, um curso completo, não só de gramática, mas também dos outros assuntos que serão questionados na sua prova, para você se preparar. Nossa preocupação aqui é fazer com que você seja realmente aprovado na prova. Legal? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês aqui. Fizemos uma análise rápida aqui do edital, os principais assuntos, provas anteriores dessa banca examinadora. Deu para perceber que é bem tranquilo, você estudando aí o nosso material, assistindo aí as nossas aulas, com certeza você vai obter êxito, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem para mim, você viu lá minhas redes sociais no início do nosso vídeo, que a gente, à medida do possível, vai tirando as dúvidas. Realmente são muitas pessoas que mandam, né? E aos poucos a gente vai resolvendo aí o problema de cada um, tirando as dúvidas, à medida que vai tendo tempinho, a gente vai respondendo a todas as perguntas, todos os questionamentos. Boa prova para vocês, bons estudos, tamo junto, abraço, até a próxima.